Muito bem, queridos, muito bom dia mais uma vez. Eu saúdo a todos com a paz e a graça do nosso Deus. Sejam todos bem-vindos. Estamos dando início a mais uma madrugada com Deus, dessa vez com a semana de oração crescendo. Aliás, você precisa crer com o nosso pastor, amigo convidado, pastor João, que bondosamente aceitou o convite lá do Rio Grande do Sul, está aqui conosco desde domingo, está conosco aqui nessa semana de oração. Hoje é quinta-feira, né? Estamos já na sequência aí, chegando ao final que encerra sábado. Sejam todos muito bem-vindos. Louvado seja Deus pela sua presença. Eu quero convidar aqui para dar início à nossa jornada, fazendo a nossa oração inicial. Quero convidar aqui a irmã Rita Naide. Deixa eu ver se a irmã Rita está por aqui. Eu vi a Rita por aqui. Tem Rita de Ademir, lá do Espírito Santo, e tem a Rita Naide, né? Eu acho que ela saiu. Ela saiu. Então vamos convidar aqui a irmã Rita, lá do Espírito Santo. Bom dia, irmã Rita. Abra seu áudio, por favor. Bom dia, irmão Mário. Muito obrigado pelo título de pastor, viu? Mas eu não sou pastor. É o hábito, a força do hábito. Porque eu estava conversando com o pastor João. Pronto, eu estava ouvindo vocês conversando bate-papo. Aí fui mal educado, já botei um som ali, né? Irmã Rita, eu quero convidá-la a nos apresentar Deus em oração nesse momento. Pode ser? Amém. Ore pelo Pode, pastor João, nos consagre a Deus nesse momento. Cada um de nós aqui estamos, tá bom? Tá bom. Fica à vontade. Vamos orar. Vamos ajoelhar os joelhos. Maravilhoso Deus, exaltado e glorificado seja o teu santo nome. Estamos aqui mais uma vez, meu Deus, na qualidade de teus filhos, agradecidos pela noite e a oportunidade que o Senhor nos concede de ter acordado com vida para junto te adorar na beleza da tua santidade. Que o Senhor venha perdoar os nossos pecados, para que a nossa adoração possa chegar no teu trono de graça como um cheiro suave. O Espírito Santo de Deus, mais uma vez presente na nossa vida, em toda essa programação, e que tudo seja feito para honrar e glorificar o teu santo nome. E o pastor, mais uma vez, seja usado pelo teu Santo Espírito, para que juntos possamos ouvir a voz do Senhor Deus, através do teu servo, para que juntos possamos nos preparar e também levar a mensagem a outros corações. Que o Espírito Santo nos batize nesse dia, conforme a tua vontade, é o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. E amém. Amém. Obrigado, irmã Rita. Estamos aqui. Deus seja louvado, minha irmã. Nós vamos ter uma vigília agora, sábado, na nossa igreja. Maravilha. Cadê a irmã Demi? Tá por aí? Tá aqui, irmão Demi, tá aqui. Pronto. Um abraço carinhoso nesse servo de Deus aí, ó. Um abraço, irmão Bom dia. Ademir. Deus te abençoe, Boa viu? noite, pastor. Irmão. Olha, eu não sou pastor, hein? Você viu? Muito bem, queridos. Vamos louvar o Senhor nesse momento. Deixa eu baixar aqui o louvor oficial da nossa semana de oração, que é Laura Moreno. Atravessar o mar. Você precisa crer. Deixa eu ver aqui. Pronto, acho que é esse aqui. Vamos ver se a gente consegue abrir. Enquanto ela abre aqui, pastor João, o senhor tem recebido mensagens aí, pastor João? Ai, mais uma aqui. Pastor João está me ouvindo? Sim, estou me ouvindo. Tem recebido mensagem do grupo, pastor? Alguns irmãos pediram o seu contato. Isso. Mas eu mando beijo para mim. Pronto. Ela Deixa eu soltar aqui o nosso louvor. Ele ainda está meio devagar. Deixa eu ver aqui. Pronto, irmãos. Acho que agora vai. Só um instantinho, ao vivo é assim mesmo. Pronto. Vamos lá.
para que o milagre aconteça e tocar suas vestes para sentir o seu poder. É preciso erguer bem alto o machado para que o sacrifício apareça e esperar por muitos anos até que a chuva desça. Para atravessar o mar, coloque o pé na água para chegar ao outro lado. Você precisa acreditar. Deus quer abrir o mar para você, mas você precisa crer. É preciso mergulhar a 7ª vez e clamar mais alto que o mundo para então voltar a ver. É preciso crer na cruz para tornar-se um novo ser, esperar só mais um pouco até ver Jesus descer. Para atravessar o mar, coloque o pé na água para chegar ao outro lado. Você precisa acreditar. Deus quer abrir o mar pra você, mas antes você precisa crer. Sem fé impossível é achegar-se a Deus. Pela fé os teus pés irão tocar terra firme no meio do para atravessar o mar. Coloque o pé na água para chegar ao outro lado. Você precisa acreditar. Deus quer abrir o mar pra você, mas antes você precisa crer. Você precisa crer. Sem fé é impossível agradar a Deus. Você precisa confiar. Mesmo que as circunstâncias não pareçam tão favoráveis, você precisa crer nesse Deus maravilhoso. Pastor João, o senhor está me ouvindo? Sim, estou lhe ouvindo. Pastor, muito obrigado mais uma vez. Eu tenho agradecido todas as vezes pela manhã. Aqui estamos nós para ouvirmos o que o senhor tem para nos falar através da sua palavra. Que Deus, Espírito Santo, capacite o Senhor. Quem é o personagem de hoje, pastor Giovanni? Fica à vontade. Tá bem. Hoje é Obadias. Então, os irmãos já podem abrir a Bíblia no livro de Obadias. Ok? Posso começar, irmão? Irmão Mário? Fica à vontade, pastor João. O tempo é do senhor. Tá. O nosso bom dia em nome de Jesus a todos os irmãos da Madrugada com Deus.
Eu agradeço o convite de conhecê-los, participar com vocês e trazer uma palavra que não é minha, irmãos. É a palavra de Deus, irmãos. A notícia informa, o estudo forma e a Bíblia transforma. Querido irmão, você precisa crer na palavra de Deus. É uma palavra escrita que revela a palavra viva que é Jesus. Todas as vezes que você for ler a Bíblia, qualquer livro, irmãos, você precisa abrir e ler o livro e encontrar Jesus em cada livro. O próprio Jesus disse, e começando por Moisés e por todos os profetas, explicava que o seu respeito estava nas Escrituras. Pedro deu testemunho dele, de Jesus. Todos os profetas dão testemunho de que pelo seu nome, quem crê recebe o perdão dos pecados. Então nós já estamos na quinta-feira falando dos profetas menores. Você já está com sua Bíblia aberta aí no livro de Obadias. Você precisa crer. Amém, irmã Elisama. E crer em Jesus envolve algumas decisões. Para você crer em Jesus, você precisa conhecer, aceitar, seguir e anunciar. Lembram? Você precisa crer. Conhecer, letra C, primeira letra. Você precisa conhecer Jesus Cristo, aceitar, letra A, seguir, letra S, anunciar, letra A. Forma a palavra casa. Então, lição primeira. Você precisa crer e conhecer Jesus. E nós estamos conhecendo Jesus pelos profetas menores. Não que eles são baixinhos, como disse o irmão Mário, mas o livro é pequeno. Olha, Obadias, só 21 versos. Irmãos, que bênção é conhecer Jesus. Outra lição. Vocês perceberam que nós não estamos seguindo a ordem cronológica aí dos livros da Bíblia, dos profetas menores. Por quê? 12 são os profetas menores. 2 dos profetas menores, Oséias e Amós, foram chamados por Deus para Israel do Norte. Jonas e Naum para Nínive. Hoje, Obadias foi chamado para dar uma profecia para Edom. E 7 profetas menores para o Reino do Sul. Lembrando que em 930 a.C., o Reino de Israel de 12 tribos se divide em 2 regiões. Ao norte, 10 nações. Ao sul, 2 nações. Mas Deus é o Pai de todos. Se preocupa com Israel do Norte, com Israel do Sul, com outras nações, como o caso de Nínive, e com você e comigo. Pois bem, irmãos, tendo isso em consideração, incline sua fronte mais uma vez, nós vamos agora ler a mensagem de Obadias para mim e para você. Incline sua fronte. Maravilhoso Deus. Obrigado por Jesus Cristo, obrigado pela palavra, obrigado pelo livro e a mensagem de Obadias. Que o mesmo Espírito Santo que iluminou Obadias a escrever, ou inspirou a escrever, ilumina nossa mente para entendermos a mensagem em nome de Jesus. Amém. Vamos lá? Bíblia aberta, coração aberto, microfone fechado. Amém. Saudação a todos, vamos lá. Irmãos, Obadias e o verso 9. Acompanhe a leitura. Obadias, verso 9. Diz o seguinte: os teus valentes, ó Temã, estarão aterrorizados, para que do monte de Esaú seja cada um exterminado pela matança. Repito, os teus valentes, ó Temã. Esse é o verso 9. Vamos para o verso 17. Mas no monte Sião haverá livramento. O monte será santo, e os da casa de Jacó possuirão as suas herdades ou as suas heranças. Repito, mas no monte Sião haverá livramento. O monte será santo, e os irmãos da madrugada com Deus, e os irmãos do pequeno grupo Emanuel, possuirão as suas heranças. Amém, irmãos? A palavra que repete no verso 9 do 17 é monte. Monte de Esaú
e Monte Sião. Vocês perceberam que nós estamos conhecendo Jesus através dos profetas menores, vendo o contraste das palavras? Com Oséias, nós aprendemos que Jesus é o nosso orvalho. Que te farei, ó Efraim? Que te farei, ó Judá? Porque o vosso amor é como a nuvem da manhã, e como o orvalho da madrugada que se passa. Oséias 6, verso 4. Serei para os irmãos da madrugada com Deus, e para o pequeno grupo Emanuel como orvalho. Eles florescerão como lírio, e lançarão suas raízes como o cedro do Líbano. Oséias 14, 5. Jesus é o nosso orvalho, irmãos. Amém. Aprendemos com Amós. Vós que converteis o juízo em alosna e deitais por terra a justiça. Corra o juízo como as águas e a justiça como o ribeiro perene. Jesus, irmãos, é a nossa justiça. Aprendemos, Pai, com Jonas. Tens compaixão da planta e eu tenho compaixão da grande Nínive. Jesus é o nosso exemplo de compaixão. Aprendemos, ó Pai, com Naum. As tuas fortalezas de Nínive serão como figueira com figo temporão. Se o sacode, cai na boca dos que há de comer. O Senhor é bom. O Senhor é bom. É fortaleza no dia da angústia. E conhece os que se refugiam. Naum 7. Jesus é a nossa fortaleza. Irmãos, cada mensagem da Bíblia, Jesus é o centro da Bíblia. É o centro da nossa igreja, é o centro da minha vida, irmãos. Jesus é o nosso orvalho, Jesus é a nossa justiça, Jesus é o nosso exemplo de compaixão, Jesus é a nossa fortaleza. E com Obadias, irmãos, quem é Jesus? Através de Obadias, do Monte de Esaú e do Monte Sião, Jesus, irmãos, é o nosso libertador. Mas no Monte Sião haverá livramento. E para haver livramento, irmãos, nós temos que ter um libertador. Como entender a mensagem de Obadias do Monte Esaú e do Monte Sião? Se você ler no verso 1 aí de Obadias, leia comigo. Visão de Obadias. Assim diz o Senhor a respeito de Edom. Temos ouvido as novas do Senhor, as nações, foi enviado um mensageiro que disse, levantai-vos e levantemos contra Edom para a guerra. Nós não temos nenhuma informação dos pais de Obadias, nós não temos nenhuma informação do tempo que ele foi chamado por Deus, mas pelo contexto do livro, nós vamos descobrir quando ele escreveu. Sabe por quê, irmãos? E não há nenhuma informação de Obadias. Porque o importante nesse livro, irmãos, esse pequeno, grande livro, não é Obadias. É o Deus de Obadias. É o Senhor Jesus Cristo de Obadias. Sabe, irmãos, em nossa vida, em nosso trabalho, em nossa casa, em nossa igreja, não somos nós, irmãos. Nós temos que exaltar a pessoa de Jesus Cristo. Então, Obadias foi chamado por Deus para escrever uma profecia contra Edom. Quem são os edomitas? Para você entender quem são os edomitas, eu vou contar uma história para vocês que eu vivi. Eu fui pastor em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. E lá, o jovem Elias, não era adventista, começou a frequentar a igreja. Elias tinha um irmão por nome de Luiz. O pai desse jovem Elias havia falecido. E a mãe de Elias era uma senhora muito rica, irmãos. 3 aposentadorias. Muito rica mesmo. Sabe, às vezes é até problema quando tem muito dinheiro, viu? E os 2 irmãos viviam numa briga só, irmãos. Não tinha falta de nada. Podiam viver muito tranquilos e viver bem.
Mas havia, irmãos, uma inimizade entre esses dois irmãos. Queridos, Elias começou a frequentar a igreja, tentou ajudar e procuramos orar com ele. Queridos, a inimizade foi tão grande que um irmão matou o outro por causa de dinheiro. O Eli estava frequentando a igreja, irmãos. Foi tirado da sua vida. Por que eu estou contando essa história? Nós somos a mesma família de fé. Nós temos uma família de sangue. E se há um lugar, irmãos, que nós temos uma guerra espiritual, onde é? Na nossa casa. Eu fiquei tão agradecido a Deus pela irmã Elisama. Pastor, minha irmã e eu estamos cuidando da minha mãe Cecília. Olha que lindo, irmãos. Irmã Elisama e a irmã cuidando. E ela disse, olha, pastor, e nós somos 11 irmãos, e nós temos um pastor na família. Irmãos, como é lindo ver uma família unida. Mas eu sei que muitos de nós aqui, inclusive eu, não tivemos esse privilégio, irmãos. A minha família, somos 5 irmãos, só homens, não tivemos irmã. E a gente, irmãos, olha, na minha casa, vou contar para vocês, não foi fácil não, viu? Não éramos adventistas. Dos 5 irmãos, olha só a minha história. Eu apanhava, sou o segundo filho, dos 5 eu sou o segundo. Eu apanhava do mais velho e batia no mais novo. Irmãos, a gente foi criado assim, irmãos, sabe? A gente, ninguém cristão, sabe? Uma família desunida, irmãos. Mas Deus permitiu essa desunião na minha família para eu poder conhecer Jesus. E quando eu conheci Jesus, me aproximei dos meus irmãos, me tornei adventista, irmãos, e nenhum deles quis saber de... Dei a eles uma Bíblia, para cada um, ninguém quis estudar a Bíblia comigo. Dos 5 irmãos, 2 faleceram, apenas tem 3 vivos. E esse meu irmão mais novo, que eu batia nele, irmãos, porque ele era mais novo, eu tentei muito se aproximar dele. Mas ele tinha um orgulho tão grande de não aceitar, de não querer nada. Agora, irmãos, veja, Deus permitiu que viesse a Covid. Esse meu irmão mais novo trabalha no comércio e ele teve que fechar o comércio por causa do Covid, irmãos. E esse meu irmão mais novo entrou numa depressão. Não podia trabalhar, não tinha ganhos. Mas a gente, irmãos, apesar de ser criado meio distante, eu disse, não, eu tenho que fazer algo pelo meu irmão, não somente orar por ele, conversar com ele. Eu moro em Porto Alegre, meu irmão mora em Itararé, interior de São Paulo. Irmãos, meu irmão é tão orgulhoso que ele não aceitava nada de ajuda. Liguei para o pastor de Itararé, que é meu amigo. Pedi o número da conta do pastor da minha cidade e enviei um valor que não foi pouco. Disse, pastor, vai entrar um valor alto na sua conta. Está aqui o endereço do meu irmão, você vai lá no envelope e diz, olha, teu irmão lá de Porto Alegre enviou para você esse valor por causa da pandemia. Irmãos queridos, esse meu irmão orgulhoso, que não aceitava nada da igreja, irmãos, abriu o coração, irmãos. Passei a orar com ele. Eu estive agora, faz um mês, na minha cidade. Eu tenho uma cunhada que está muito mal de saúde, Noemi, vocês orem por ela. E esse meu irmão me recebeu tão bem em casa, conversei com ele, com a minha cunhada, com a minha sobrinha. Então, irmãos, às vezes Deus permite algumas situações difíceis na família, mas para que a gente possa ser uma bênção de Deus. Os edomitas, irmãos, são os descendentes de Esaú. Para entender, irmãos, a história de Obadias e a mensagem de Obadias, quando ele menciona o Monte Esaú, ele está falando dos edomitas. Quando ele fala Monte Sião, ele está falando dos israelitas. Ou seja, para entender Obadias, temos que entender a história de 2 irmãos que se tornaram 2 nações, que se tornaram 2 poderes.
Os dois irmãos, Esaú e Jacó. As duas nações, edomitas e israelitas. Os dois poderes, Herodes e Jesus. Herodes é da descendência de Edom. Jesus da descendência de Israel, de Jacó. Bom, vamos lembrar um pouquinho a história dos dois irmãos. Começou a nação dos edomitas, começaram com os dois irmãos, Esaú e Jacó. Vejamos como era Esaú e Jacó quando crianças. Cresceram, se tornaram inimigos. Esaú chorou por perder a bênção. Jacó alegrou-se por ser abençoado. Esaú passou a odiar a Jacó. Jacó passou a fugir de Esaú. Esaú planejou matar o irmão. Jacó planejou sair de casa. Esaú permanece em casa. Jacó foge para Harã. Esaú desobedece os pais. Jacó obedece os seus. Esaú casou com uma filha de Canaã. Jacó casou com as filhas do povo de Deus. Esaú casou com Judite. Jacó casou com Raquel. Esaú habitava no Monte Seir. Jacó habitava em tendas, irmãos. Esaú reencontra Jacó com alegria. Jacó reencontra o Esaú com medo. Esaú volta para Seir. Jacó volta para Betel. Esaú perdoa Jacó. Jacó é perdoado por Esaú. Esaú se torna o pai dos edomitas. Jacó, pai dos israelitas. Os edomitas, inimigos do povo de Deus. Os israelitas, amigos de Deus. Então você vê que lá no passado, os dois irmãos, que eram unidos quando criança, se tornam inimigos como adultos e se reconciliam. Mas não aconteceu com as duas nações. Dos dois irmãos vieram duas nações. Os edomitas de Esaú, os israelitas de Jacó. Agora, vejam, irmãos, eram nações vizinhas, eram consanguíneos. Os edomitas negaram a passagem aos israelitas quando saíram do Egito para Canaã. Os edomitas lutaram com os israelitas nos dias de Saul e foram vencidos. Os edomitas, no tempo de Davi, se tornaram servos dos israelitas. Os edomitas eram inimigos de Israel no tempo de Salomão. Irmãos, os edomitas se uniram com os moabitas e amonitas nos dias de Josafá. Ou seja, irmãos, os dois irmãos se reconciliaram. As duas nações não se reconciliaram. E sabe, irmãos, o mais triste da história é que esses dois irmãos, essas duas nações vizinhas, quando os israelitas, por deixarem de servir a Deus, quando Babilônia invadiu Jerusalém, muitos judeus saíram de Jerusalém para fugir, entraram na terra de Edom. E os edomitas, irmãos, você leu o livro de Obadias, foram maus com os israelitas. Os edomitas ajudaram a sofrer mais os israelitas, irmãos. E você conhece a história: dois irmãos, duas nações, dois poderes. A inimizade de Herodes com Israel, a inimizade de Herodes com Jesus Cristo. E aí, então, Obadias é chamado, irmãos. E Deus mostra em visão para ele: olha, você vai escrever o final dos edomitas, da história dessa nação. Então, o contexto do livro de Obadias, ele escreveu no ano 586 a.C., para dizer: os edomitas deixarão de existir como nação. Qual é a lição de Obadias para os irmãos da madrugada com Deus e para o pequeno grupo Emanuel e para todos os irmãos? Irmãos, nós somos da família de Deus, ou de sangue ou da família de fé. E muitas vezes surgem problemas, irmãos, surgem problemas. Então, meu irmão da madrugada com Deus, meu irmão do pequeno grupo Emanuel,
Se há alguma divisão na família de sangue, na família de fé, por mais que tenha dificuldades, irmãos, peça a Jesus, tome iniciativa, tente uma reconciliação. E se não conseguir se reconciliar, irmãos, perdoe teu irmão, perdoe e viva em oração intercedendo por ele. Irmãos, a razão do desaparecimento da nação dos edomitas. Primeiro, a soberba de Edom. O orgulho de Edom. Irmãos, ali no livro de Obadias escreve: o teu coração, a tua alta morada, o teu ninho, os teus tesouros, os teus aliados, os teus limites, a tua paz, o teu pão. Irmãos, eles eram tão orgulhosos. Veja aqui, acompanha a leitura. Obadias capítulo 1 e o verso 3. Olha aí. A soberba do teu coração te enganou, ó tu que habita nas fendas das rochas, na tua alta morada, e diz no teu coração: quem me deitará por terra? Irmãos, o monte de Esaú era lá em cima nas montanhas. Impossível, irmãos, os inimigos destruírem os edomitas. Quem me deitará por terra? A pessoa quando deixa, irmãos, a Deus, Esaú deixou a Deus, nações que deixam a Deus são tão orgulhosos. Eu tenho dinheiro, eu tenho poder, eu tenho uma morada que ninguém consegue entrar. Não, irmãos. Deus colocou a mão na nação dos edomitas. Deus coloca a sua mão naqueles que são soberbos, orgulhosos. Irmãos, nações se levantarão no final dos tempos contra o povo de Deus. Mas o que disse Obadias? Os teus valentes, ó Temã. Temã é um outro nome de Edom. Estarão aterrorizados para que do monte de Esaú cada um seja exterminado. Queridos irmãos, os inimigos do povo de Deus, do passado, do presente e do futuro, serão exterminados, irmãos. Por causa do orgulho, da soberba. Outra razão, irmãos, que Obadias escreve para que essa nação possa estar desaparecida. As atitudes dos edomitas. Mas tu não devias ter olhado com prazer para o dia do teu irmão, nem ter alegrado com sobre os filhos de Judá no dia de sua ruína, nem ter falado de boca cheia no dia da angústia. Não devias ter entrado pela porta do meu povo no dia de sua calamidade. Tu não devias ter olhado com prazer para o seu mal, nem ter lançado mão dos seus bens. Não devias ter parado nas encruzilhadas para exterminar os que escapassem, nem ter entregado os que restassem no dia da angústia. Irmãos, Nabucodonosor invadiu Jerusalém. E o povo de Deus merecia, irmãos, eles estavam longe de Deus. Mas quando Nabucodonosor invadiu Jerusalém e os judeus saíram pela região de Edom, os edomitas aproveitaram ali e pilharam e mataram e pegaram os seus bens. Nós somos cristãos, irmãos. A gente não deseja o mal de ninguém, especialmente da nossa família de sangue, da nossa família de fé. Um dia, irmãos, eu li um pensamento num caminhão. Os caminhões, assim, eles quando viajam, têm frases. E essa frase me chamou a atenção. E nessa frase dizia o seguinte: não rias da desgraça do próximo, porque um dia você pode escutar o eco da sua própria gargalhada. Queridos irmãos, a gente vive essa guerra espiritual entre o bem e o mal. Minha família é uma família muito dividida, como eu contei para vocês, 5 irmãos. E eu sei que aqui, na madrugada com Deus, e no pequeno grupo Emanuel, a gente vive esse problema de família. Então, meus irmãos, nós precisamos pedir a Jesus: Jesus, me ajude a ajudar esses meus irmãos. Porque, com certeza, irmãos, Deus não é Deus de inimizade. Deus não é Deus de divisão, irmãos. Você tem que fazer a sua parte. E Obadias escreve, então: os teus valentes, ó Temã, estarão aterrorizados, para que do monte Esaú seja cada um exterminado. Mensagem de reprovação.
E esta profecia de Obadias, irmãos, se cumpriu. Os edomitas foram exterminados para sempre. Porém, Obadias escreve agora para os israelitas, no verso 17. Mas no Monte Sião haverá livramento. O Monte Sião será santo. E os da casa de Jacó, e os da casa dos irmãos da madrugada com Deus, e os da casa dos irmãos do pequeno grupo Emanuel, possuirão as suas heranças. Ah, querido irmão, Obadias está falando do Monte Sião, e no Monte Sião está Jesus Cristo, irmãos. Jesus Cristo é o nosso libertador. Jesus Cristo morreu, irmão, por todos. E com a morte de Jesus Cristo haverá livramento, irmãos. Haverá poder, haverá perdão. Irmãos queridos, Deus promete para nós que nós vamos passar esses momentos difíceis em família, de fé e de sangue. Mas estaremos no novo céu, na nova terra, e lá haverá uma família só, sem inimizade, sem tristeza. Ah, irmãos, a mensagem de Obadias para você hoje, nós temos que estar no Monte Sião, no monte onde Jesus deu sua vida por nós, irmãos. Nós precisamos de Jesus Cristo para perdoar, nós precisamos de Jesus Cristo para viver em paz, nós precisamos de Jesus Cristo, irmãos, para podermos ser uma só família, irmãos. No Monte Sião haverá livramento. Jesus Cristo, irmãos, é o nosso libertador. A mensagem do Obadias é essa. O testemunho do Obadias é esse. Jesus é o nosso libertador. Lições, irmãos, então, de Obadias para nós. Com Jesus, nós seremos humildes, irmãos. Com Jesus, nós seremos pessoas mansas. O próprio Jesus disse ali, no sermão da despedida, irmãos, aí quando estava ali no cenáculo, ele estava com os 12 no cenáculo, Judas saiu da presença de Cristo, ficaram 11, e Jesus ensinou uma das mais lindas lições para nós. Nisto conhecerão que todos sois meus discípulos, se tiverdes amor de uns para com os outros. Irmãos, somente com Jesus, o nosso libertador, nós podemos amar o nosso irmão de sangue e o nosso irmão de fé e perdoar esse irmão. Mas eu fui pastor em Jacareí, onde tem a TV Novo Tempo. E lá eu era pastor da cidade de Jacareí e tinha alguns bairros, alguns locais onde nós tínhamos igreja. E olha, irmãos, numa das igrejas próximas a Jacareí, morava um irmão bem ao lado da igreja. E eram 4 irmãos. E esse irmão que morava do lado da igreja não frequentava essa igreja, frequentava uma outra igreja adventista, por causa da inimizade com os irmãos. E a gente tentou, irmãos, procurou ali ajudá-los. Como foi difícil, irmãos, como foi difícil. Nós vivemos esse mundo, nessa guerra espiritual. Vivemos, irmãos, com tremendos problemas. Mas Obadias nos ensina essa lição. Deus rejeita os orgulhosos. É efêmera a defesa dos ímpios. A prosperidade com a desgraça alheia dura pouco tempo. O dia do Senhor é um dia de juízo para Edom e para as outras nações. A salvação vem com o Senhor Jesus. Como está o irmão das madrugadas com Deus? Você precisa crer em Jesus, irmãos. Para que você, crendo em Jesus, conhecendo Jesus, você possa viver em paz, possa viver orando pela sua família, orando pelos seus irmãos. Irmãos, leia para mim, acompanhe comigo Obadias, irmãos. Veja aí o verso 21. Obadias, verso 21. Salvadores hão de subir no Monte Sião. Aqui, quando fala salvadores, libertadores. Libertadores hão de subir
ao monte Sião, para julgar o monte de Esaú. E o reino será do Senhor. Irmãos, Obadias está olhando lá no futuro. Onde, lá no futuro, lá no milênio, irmãos, nós vamos ter um encontro com a família de Deus. Salvadores, libertadores, hão de subir ao monte Sião para julgar o monte de Esaú. E aqueles que são do monte Esaú hoje e no futuro, que não aceitarem Jesus Cristo, irmãos, nós vamos entender por que eles não estarão salvos. Como eu fiquei impressionado, irmãos, com a irmã Elisama, falando da sua mãe Cecília, irmãos. Os irmãos cuidando da filha. Irmãos, hoje é o aniversário da irmã Cecília. E por essa bênção da irmã Cecília, irmãos, por essa bênção da irmã Cecília, irmã Elisama, vocês vão escutar aqui, porque o áudio de vocês estão fechado. Por essa bênção da irmã Cecília. Parabéns para você nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns para você nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Irmãos, eu sei que você não pôde cantar com a voz, mas você cantou com o coração. Irmã Elisama, que Deus abençoe a irmã Cecília, que Deus abençoe sua família, que Deus abençoe os irmãos da madrugada com Deus, que Deus abençoe os irmãos do pequeno grupo Emanuel. Irmãos, enquanto estivermos nesse mundo, irmãos, nós vamos ter problemas de família. Mas você é do Monte Sião, você não é do Monte Esaú. Você é um libertador, com a ajuda de Jesus, para ajudar a sua família. Você precisa crer em Jesus Cristo, irmãos. Quantos querem comigo dizer, Senhor, me ajuda a orar pela minha família de sangue e pela minha família de fé? Quantos querem, irmãos, orar pela sua família? E fazer o melhor por eles. Se você não conseguir ajudar, não tem problema. Mas, irmãos, você é uma bênção de Deus. Inclina sua fronte, eu quero orar com você. Maravilhoso Deus, maravilhoso Deus. Como é lindo ver uma família unida, Pai. Eu fiquei impressionado com a irmã Elisama, cuidando da sua mãezinha, a mãezinha Cecília. Pai, eu não tive essa pode dizer, sorte, eu não tive essa família unida desde o começo, Pai. E muitos irmãos da madrugada com Deus, e muitos irmãos do pequeno grupo Manuel, também não tiveram essa família bem unida. Mas não importa, Pai. Nós somos de Jesus, nós somos do Monte Sião, nós não somos do Monte Esaú. E sendo do Monte Sião, Jesus é o nosso libertador. E Jesus vai nos ajudar como me ajudou com meu irmão. Pai, meu irmão era tão orgulhoso, meu irmão tão duro de coração, veio a pandemia, não aceitava nada, nem ajuda de nada financeira, mas o Espírito Santo tocou no meu coração para ligar para o pastor da minha cidade e oferecer uma ajuda porque ele precisava. E hoje, graças a Deus, meu irmão abriu o coração e ainda espero que meu irmão aceite Jesus Cristo. Pai, abençoa os irmãos da família da madrugada com Deus. Abençoa os irmãos do pequeno grupo Emanuel. E que possamos ter a certeza, Pai, que com Jesus estaremos no Monte Sião, salvos para sempre, porque o reino pertence ao Senhor. Pai, entrega minha vida para o Senhor, os meus queridos irmãos, e que essa semana de oração nos ajude a tomarmos uma decisão. Precisamos crer em Jesus, encontrar Jesus em nossa vida. Prepare-nos para a sua vida que está muito próxima.
Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. É preciso molhar os pés para que o milagre aconteça e tocar suas vestes para sentir o seu poder. É preciso erguer bem alto o machado para que o sacrifício apareça e esperar por muitos anos até que a chuva desça. Para atravessar o mar, coloque o pé na água para chegar ao outro lado. Você precisa acreditar. Deus quer abrir o mar pra você, mas antes você precisa crer. É preciso mergulhar a 7ª vez e clamar mais alto que o mundo, para então voltar a ver. É preciso crer na cruz para tornar-se um novo ser, respirar só mais um pouco até ver Jesus descer. Para atravessar o mar, coloque o pé na água para chegar ao outro lado. Você precisa acreditar. Deus quer abrir o mar pra você, mas antes você precisa crer. Sem fé impossível é achegar-se a Deus. Pela fé os teus pés irão tocar terra firme no meio do mar. Para atravessar o mar, coloque o pé na água para chegar ao outro lado. Você precisa acreditar. Deus quer abrir o mar pra você, mas antes você precisa crer.